pessoal, eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês da minha palestra que aconteceu no CEBEM aqui em São Paulo, dia 3 de setembro. Eu falei um pouco sobre hipogonadismo associado a obesidades e eu separei nesse vídeo para vocês alguns pontos principais dessa minha palestra. Vamos lá cobrir esses pontos? O primeiro deles foi sobre a definição do hipogonadismo associado à obesidade. O que a gente precisa lembrar é que ao longo dos últimos anos a gente vem discutindo isso de forma bastante importante. Existe uma correlação entre a expansão do tecido adiposo abdominal e a redução dos níveis de testosterona nos homens. Sabendo disso, a gente vê hoje uma série de artigos que revisam principalmente a fisiopatologia, diagnóstico e tratamento, porque afinal de contas, o Guideline da Endocrine Society de 2018, ele acabou trazendo pra gente uma classificação que o hipogonadismo associado à obesidade passou a ser considerado o hipogonadismo funcional. Então, vamos revisar um pouquinho a fisiopatologia? Falando então de fisiopatologia do hipogonadismo masculino associado à obesidade, eu posso resumir ela para vocês em 4 pilares. O primeiro deles é a ação da leptina diretamente no meu binômio hipotálamo-hipófise. Com isso eu tenho uma redução da pulsatilidade do LH e essa redução da pulsatilidade do LH vai agir diretamente no testículo, fazendo que tenha uma redução da liberação de testosterona nesse testículo. Bom, o segundo pilar é muito interessante. É o caldeirão inflamatório da síndrome metabólica. Interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, agindo diretamente no testículo, reduzindo a esteroidogênese testicular. E com isso a gente vai ter uma redução da produção de testosterona. O terceiro pilar é associado à redução de SHBG associada à resistência à insulina da síndrome metabólica e da expansão do tecido adiposo abdominal. Menos SHBG, o que eu vou ter? Eu vou ter testosterona livre, que vai ser convertida em estrógeno no quarto pilar, que é o shunt testosterona estradiol. Então, a gente resume o ciclo obesidade e hipogonadismo como um processo mesmo de retroalimentação. Quanto menos testosterona eu tenho, mais tecido adiposo eu tenho, mais aromatase eu tenho agindo, mais estrógeno agindo no meu binômio hipófise e hipotálamo e com isso menos pulsatilidade do meu LH. Mais do que isso, gente, além do shunt, a gente vai ter também o mecanismo número 1 que eu comentei para vocês, que é a ação direta da leptina. Vamos falar um pouquinho de diagnóstico? Falando de diagnóstico, eu vou trazer para vocês um artigo de um autor que se chama Sabur Aftab, vai estar aqui na legenda para vocês. Ele traz alguns critérios que vão fechar o diagnóstico do hipogonadismo associado à obesidade. O primeiro desses critérios, claro, é a presença de obesidade, IMC maior ou igual a 30. Sinais e sintomas que sugiram hipogonadismo quando a gente faz a anamnese e o exame físico. Então, perda da libido, perda das ereções matinais, falta de energia, mudança da percepção de composição corporal. Existe um questionário validado, que é o questionário ADAM, que ajuda a gente, nos pacientes com hipogonadismo tardio, a fazer o diagnóstico. Ele não é direcionado para hipogonadismo associado à obesidade, mas a gente pode lançar mão do questionário ADAM para poder ajudar a gente na consulta. E agora a gente vai falar do critério laboratorial, que é primeiro a definição de hipogonadismo central, LH e FSH inapropriadamente normais ou abaixo do limite inferior da normalidade e a testosterona total dosada em pelo menos 2 ocasiões com 1 semana de intervalo entre as 8 e 11 da manhã, e essa testosterona total tem que ser abaixo de 264 nanogramas por decilitro. Próximo do limite, a gente deve dosar a SHBG para poder avaliar se essa HBG ela está normal ou está reduzida, e também é preconizado a dosagem de testosterona livre para nos ajudar com relação ao diagnóstico. Vamos falar de tratamento um pouquinho? Segundo o Guideline da Endocrine Society, o que a gente observa é que o tratamento do hipogonadismo
tardio, ele é label definido pelo uso da testosterona em reposição. E aqui no nosso meio, nós temos a testosterona em gel e a testosterona injetável, 1 decanoato de testosterona, que podemos fazer naquele esquema que a gente conhece, 0, 6 e 12 semanas para impregnação e depois a cada 12 semanas, conforme o ajuste do paciente. Mas existem estudos, e isso foi o que eu comentei na minha palestra aqui no Congresso, principalmente falei bastante sobre a minha tese de doutorado. Claro, a gente sempre gosta de puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, que a gente usou o citrato de clomifeno como forma de restaurar a testosterona em homens com diagnóstico de hipogonadismo associado à obesidade. Lembro que o citrato de clomifeno, gente, ele não é uma indicação formal do guideline da Endocrine Society, mas sim uma terapia off-label no momento, mas que em homens jovens hipogonáticos que desejam manter a fertilidade, ela tem se mostrado bastante atraente nesses pacientes. Aguardamos mais estudos e aguardo vocês para conferir mais programações e mais highlights do Congresso Brasileiro de Endocrinologia.